Vamos falar agora sobre um assunto sério, gente, que merece nossa atenção. Olha só, viu? Recentemente, muitas ameaças de ataques nas escolas acabaram aí ganhando uma dimensão muito grande, uma expansão muito grande. E isso acabou afetando tanto os alunos, que acabaram ficando com medo, como também os pais e responsáveis. E aí vamos falar um pouquinho sobre saúde mental nesses casos, para que a gente possa ajudar todo mundo que está passando por isso. E eu convoquei uma pessoa que é muito especial para mim, que com certeza tem todo o know-how possível para vir aqui nos ajudar com esse assunto. E eu que não, obrigada. Oi, já fazia tempo que a gente não se via. Eu falei para ela, não dá mais não para ficar assim não. Bem-vinda, obrigada, meu amor, mais uma vez. Obrigada, Mara. Vamos lá, falar sobre esse assunto, que foi um assunto tenso e que foi um assunto que teve uma notoriedade muito grande nos últimos dias, né, Niel? Isso, e eu fico pensando, que é a nossa capacidade de seres humanos, de mamíferos, de ter uma percepção, uma sensibilidade em relação ao cuidado, à dor do outro, ao que o outro está passando, é uma ideia de sobrevivência mesmo, Mas isso vai além dessa nossa capacidade ancestral, se a gente para pensar desse cuidar, Mas da nossa capacidade empática. E aí eu fiquei pensando, veio um filmezinho na minha cabeça, 2020, agora 2023, e falei, falamos tanto de empatia, de cuidado com o outro, de como olhar esse outro, de como sermos pessoas mais sensíveis a essa dor, a essa situação de medo. E aí agora foi ativado tudo novamente, se a gente para pensar, porque é um medo real. Infelizmente os ataques, eles aconteceram, as ameaças continuam aí presentes. E aí o nosso índice, que já estava bem preocupante em relação às nossas crianças e adolescentes, com um efeito pós-pandemia, agora ele se potencializou, se a gente para pensar nessas 2 últimas semanas com tudo isso que aconteceu. Pois é. E aí tudo isso acaba trazendo prejuízos para os pais e para os alunos? Bastante. A gente tem as evidências de quadros relacionados à ansiedade, Então, esse número aumentando, o medo, o pavor de fazer alguma coisa, de sair de casa, de ir para a escola. Aquelas outras crianças e adolescentes que estão se isolando, em decorrência desse medo. Então, a ansiedade já estava presente, a depressão já estava presente, a própria questão em relação à falta de atenção, Porque como é que eu vou prestar atenção diante de uma situação dessa? Tensa, Então, por mais que a gente queira, é um motivador aí para a gente se distrair. E a própria questão da violência em si. Sem querer, algumas crianças, entre elas, quando estão conversando da forma, por não vou dizer nem compreender, porque realmente essa capacidade cognitiva dos pequenos, ela tem uma certa limitação, porque está em maturação mesmo, está em desenvolvimento. Mas eu digo dos maiores, instigando aqueles do sentido de como é que eu tolero isso, ou não tolerar, E eu já parto para a agressividade também. Então, como é que isso está sendo colocado, principalmente pelos pais, que são os principais influenciadores, Eu sempre trago esse termo. E que eu gosto muito, porque às vezes a sensação que quem está de fora está tendo é que parece que os pais eles estão terceirizando a educação dos filhos, para a escola. Para a escola, para alguns profissionais cuidadores, para a própria babá, enfim. E aí eu sinalizo que se essas pessoas que eles de uma certa forma estão terceirizando, tiverem o cuidado, forem empáticos com essa fase de desenvolvimento, com isso que eles estão passando, ótimo, mas eles têm que lembrar também que por mais que essas pessoas sejam tops em relação a como estão fazendo isso, eles não são os pais. Eles não são as figuras que, de uma certa forma, são figuras de proteção, de segurança, de carinho, de afeto. Então, como é que eu estou falando para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu irmão menor, como é que ele pode lidar com isso? Negar não é o caminho. Eu sempre coloco, ok, mas a minha filha é muito pequena, que eu não vou compartilhar isso com ela. Fizemos um acordo de ocultar essa informação. Gente, ela vai ter acesso de alguma forma. E esse acesso vai ser, infelizmente, da pior maneira possível. Então, é claro que não é uma notícia fácil da gente colocar, da gente sinalizar. Ela vai ficar com medo e a gente valida que a mãe também está com medo, que a tia também está com medo, que a professora também está indo para a escola com medo. Mas nós vamos tentar fazer uma rede de apoio. Olha só,
o que as medidas de segurança estão acontecendo. Então, aconteceu, foi bem difícil, teve algumas crianças que infelizmente não estão mais aqui, elas não estão, outras precisaram ir para o hospital, mas e se a gente não for para a escola? Como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai poder cuidar dos nossos coleguinhas? Então, eu digo para eles aí, e eles começam a criar estratégias. Tia, mas eu vou tentar buscar um lugar seguro para fugir na escola se acontecer alguma coisa assim, né? E eu falo, ó, primeira coisa, e foi muito interessante ver a percepção das crianças. Teve algumas crianças que eu atendi durante a semana, que elas me trouxeram a preocupação do proteger o colega, proteger o irmão. E eu achei aquilo muito bonito, né? Crianças bem pequenas, de 8, 9 anos, e tinha uma até menorzinha, mas ela estava... E o meu irmão que estuda no outro andar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar um ponto de encontro. Mas quando a coisa acalmar, se acontecer, porque assim, na cabecinha delas aquilo já é... Se acontecer, você vai tentar ir para um lugar seguro, você vai ficar lá, buscar alguma pessoa de referência e depois você tenta marcar. Lembrem de combinar entre vocês, um lugar onde vocês vão se proteger. Mas primeiro vocês se protegem primeiro e depois vocês cuidam do outro. Mas foi muito legal ver esse senso de empatia deles, mesmo com medo e tal, mas eu quero sobreviver para cuidar do outro, para poder ter o outro ali do meu lado. Você falando agora me lembra logo que é meio que a forma como a gente também fala, né? Como a gente também comunica isso para essas crianças. Esconder não é o caminho, mas aí a forma como você aborda isso com elas pode fazer total diferença, né? Sim, e aí por isso do cuidado de como a gente falar. É claro que o adolescente, ele tem acesso às redes, eles viram, e aí eu novamente, né, bato na tecla. Também vamos ter um cuidado a como a gente está buscando essas informações. E eu lembro que na semana que aconteceu o ataque de Blumenau, me veio uma enxurrada do que a gente viveu no período da pandemia, aquela coisa de buscar informações o tempo todo. E eu falei, gente, eu não sei se você lembra, Mara, mas se você ficou assim, tinha época que, momentos assim do dia que eu estava exausta de tentar buscar informação e eu falava, meu Deus, eu não quero mais nada disso. Né? E aí naquela semana para mim foi muito impactante, porque eu senti todos aqueles sintomas, eu falei, será que ninguém aprendeu nada? Né? E recentemente, viu? Exatamente, as consequências ainda nós estamos colhendo de uma certa forma, né? Umas consequências nada agradáveis, mas enfim. E aí as pessoas repetindo, reproduzindo aquilo. Então, assim, para os adolescentes eu também tinha essa orientação do tipo, vamos tentar numa hora do dia, você quer saber sobre isso, o que está acontecendo, busca nas redes, busca nas informações, mas tenta buscar em fontes confiáveis. A mesma coisa eu pedia para os pais fazerem e evitar ficar compartilhando, principalmente imagens que são muito chocantes. Sim. Não só pela própria imagem, mas pelo respeito em relação àquelas pessoas que estavam sofrendo, que perderam, né, os seus filhos. Então, acho que a gente precisa se colocar um pouco. É a história da nossa capacidade empática, né? Não só com se colocar no lugar do outro, com um aspecto afetivo, mas principalmente com uma atitude assertiva, né? E aí, quando eu compartilho esse tipo de informação, eu não estou sendo nada empático com quem está sofrendo essa situação. E a escola, né? Como é que a escola ela também pode acabar ali se posicionando? A escola acaba sendo o segundo ambiente de socialização, né? Onde a maioria das crianças e dos adolescentes passam de 4 a 5 horas do seu dia, tem gente que fica no período integral. Então, é importante que a gente também tenha um olhar atencioso para esses profissionais e para essa instituição. Porque a escola é local de proteção, escola é fator protetivo, gente. Esse é o funcionamento, o objetivo das escolas, né? E não o contrário. Então, assim, a gente precisa, de uma certa forma, incentivar. Com medo, sim, porque faz parte, é real. Mas quem está lá na escola também está com medo e tem que abrir. Mas vamos pensar que eles estão tomando os cuidados necessários em relação a redobrar um pouco mais de segurança. Eu acho que isso é importante. Políticas públicas devem ser realmente desenvolvidas, pensadas, porque também nós não estávamos esperando isso. Sim. Se a gente parar para pensar. A gente já tinha alto índice de violência, sim, mas com questão de bullying. Não nesse sentido de como a gente viu agora, de uma pessoa externa entra na escola e comete, né, essa atrocidade. Mas no sentido de como essas escolas também, de uma certa forma, terem um carinho, né? Um cuidado no sentido de
Eu sei que pode parecer meio que piegas, mas é o contato de afeto mesmo, gente. É de chegar, é de acolher, é de dizer estamos juntos aqui, fazer uma correntezinha do bem. Sim. Então, estão tentando tanto disseminar esse medo, essa violência. Vamos tentar disseminar o contrário? Vamos tentar disseminar que a gente está junto, que a gente está numa conexão do tipo, ok, estamos... Igual as crianças me ensinaram na semana, tia, eu vou fazer alguma coisa para proteger o outro. Eu falei, gente, ela só tem 7 anos e ela está me dando mal. Né? Então é mais ou menos isso. Como é que a gente pode? Pega na mão, né? Tenta demonstrar que está um pouquinho mais junto ali, tenta sinalizar que você também está com medo e que faz parte, mas que vocês podem dividir o medo. Vocês podem pensar em alguma coisa que juntos vocês podem fazer melhor para tentar lutar de uma maneira que venha a somar e não a retirar. Então, assim, eu tenho meu amuleto da sorte, ok, a Mara tem a palavra dela, então a gente cola o meu amuleto com a palavra da Mara e aí a gente vamos juntos, né, tentar encontrar o melhor caminho. Um boato, né, circulou que no último dia 20, né, haveria um ataque geral a muitas das escolas e aí alguns papais, mamães e alunos também ficaram bastante assustados e não foram às aulas. Isso seria indicado ou não, Nielke? Eu acredito que é importante conversar com esses pais entrarem num acordo entre eles e com os filhos. Por quê? Se a gente para pensar, gente, quem é que vai sinalizar o dia, a hora que vai fazer as coisas? Então, a probabilidade daquele dia acontecer alguma coisa existe, mas em todos os outros dias também. E aí eu não vou, meu filho não vai no dia 20, mas nos outros dias ele também não vai para a escola? Ele não vai continuar indo para a escola? Nós temos evidências de prejuízos do que acarreta essa não ida para a escola. Não só no aspecto cognitivo, mas em todas as esferas da vida, né? E aí é importante que esses pais conversem entre eles. É preocupante, mas essa questão da segurança já estava existindo antes, não é algo de agora, né? Então, talvez, assim, reforçar esse padrão de comportamento na criança e no adolescente não irá facilitar. E aí depois ele terá um outro problema, porque ele vai querer que o filho volte para a escola depois de um tempo, porque uma hora isso vai acontecer. E aí o garoto não vai querer mais ir. E aí, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão lidar se quem disse não vai foram os próprios pais? Então, conversem entre si, pensem de uma maneira razoável, reveja talvez, filho, a mãe vai buscar um pouco antes, vai levar um pouco depois, conversa com a escola, vê se isso é possível, porque também tem a rotina, né? Tentem os pais encontrarem uma maneira de ficarem seguros, eu não vou dizer 100%, mas que eles possam buscar uma maneira menos traumática e menos invasiva de tentar bloquear esse acesso à escola, porque eu acho que isso não vai ser o melhor caminho, né? Os dados na literatura já trazem isso pra gente. Esse processo de evitação em relação a uma situação ansiogênica não favorece a gente a superar aquela situação. Infelizmente, né, teve caso de ação externa nessas escolas, mas também teve caso de ação interna de próprios alunos. E aí a gente sempre acaba voltando para aquele debate sobre o bullying, sobre a importância da empatia. Isso acaba sempre também voltando, né, Nielke, à tona. Isso, e os estilos que eu tenho, né? Normalmente, de novo, vem a influência, né, das nossas figuras de referência. Como é que esses pais, eles se posicionam? Como é que eles lidam com raiva? Como é que eles lidam com frustração? Então, eu sempre sinalizo que a raiva, ela tem uma função positiva. Nielke, como assim? Raiva não pode ser positivo. Tem no sentido de injustiça. Sabe quando você tem uma situação onde quem não sentiu raiva desses agressores, dessa situação toda da escola? É normal a gente sentir, né? Aquelas crianças estavam ali para aprender, num ambiente totalmente que a gente pensa que não vai ter esse tipo de situação. Então, é normal que nós, como pessoas empáticas, tenhamos esse sentimento de raiva, de injustiça, mas eu simplesmente não posso chegar lá e querer agredir o outro, ou xingar, ou ficar disseminando cada vez mais ódio, ventilando isso, né? Então é importante que, ok, eu tô com raiva, eu tô chateada porque aquilo acontece, mas que atitude saudável eu posso ter para lidar com essa situação que acarretou em mim essa raiva? Então, que tal se a gente
tentasse, de uma certa forma, nos unirmos para combater isso. Então, uma forma que a gente tem de combater essa raiva, esse ódio, é disseminando justamente o contrário. Sim. Então, peraí, eu entendo, entendo não, né? Talvez é demais entender, mas eu até compreendo que você esteja extremamente com raiva porque alguém da tua família foi agredido. Mas se você chegar lá e agride essa pessoa, vai resolver o problema? Aonde é que esse ciclo vai parar? Né? E aí a gente vê muito isso no bullying. Normalmente, aquela pessoa que está cometendo o bullying, ela sofre de uma certa maneira e aquilo vai se perpetuando. Então, assim, vamos ter um olhar atento, não só para quem está sendo agredido, sim, mas eu digo que principalmente para quem está agredindo. Porque essa pessoa que está fazendo a agressão do bullying ou outro tipo de violência, ela está precisando de mais cuidado do que o outro que está sendo vítima. Nossa. Ela não tem o básico, né? Ótimo. E, Nielka, assim, você falou sobre a questão da escola, né, também poder chegar junto e mostrar isso. E eu li uma frase, me veio agora na memória, e eu li uma frase recentemente que falava assim, deixa eu até coloquei aqui, trauma coletivo se trata de forma coletiva? Nós vivemos em grupo. Né? Não tem como a gente não ter esse senso de pertencimento em grupo. Então, eu pertenço àquela escola. Aquela escola me dá o sentido de, veja como ficamos, de uma certa forma, tendo esse nosso senso rompido quando nós deixamos de sair da nossa casa, né? De fazermos as coisas no trabalho também, porque daqui a pouco, se a gente para pensar, lá vai a Nielka dar dica, né? Para essas pessoas saem das escolas e vão para os ambientes de trabalho. Esse tipo de violência, porque é onde tem um aglomerado de pessoas. Sim. Então, esses ambientes onde nós formamos, de uma certa forma, elos, vínculos, é o nosso ambiente acolhedor, é onde a gente se sente pertencente. Então, por isso da atenção e do cuidar das escolas para essas pessoas que fazem essa escola acontecer, pertencem a essa escola. E é muito ruim a gente deixar de pertencer, né? A gente perder algo, alguém. Então, por isso desse nosso cuidado de estar lá, mas realmente ser pertencente àquela escola. E aí, se eu evito ir para a escola, que é o ambiente onde está sendo atacado agora, eu estou enfraquecendo, de uma certa forma, aquela instituição. Então, é importante que a gente fortaleça. Muito bom. Qual que é a grande mensagem que fica, então, sobre esse assunto? Validem as emoções, né? Entendam que o medo, ele é real, que realmente faz parte, mas que a gente precisa encarar. A gente já encarou tantas outras situações, né? Nós passamos por tantas coisas, então por que não agora termos, de uma certa forma, uma coragem? Nielka, de onde ela vem? Não me perguntem, não me façam coisas difíceis, né? No sentido de onde vamos encontrar de fato essa coragem, nós não temos as respostas, mas o que nós temos como respostas é que, de alguma forma, dentro da gente, pelo nosso próprio senso de desenvolvimento humano, nós temos essa capacidade de olhar para o outro com mais carinho e com mais conexão. Ai, maravilhosa demais, né, gente? Contatos, redes sociais, para quem quiser ficar por dentro, né? E aí também acompanhar um pouquinho da sua vida profissional. O Psi Nielka Nóbrega tá, né? Sempre prontinho, com o coração quentinho para estar compartilhando e tentando ajudar de alguma forma. Psi Nielka Nóbrega lá no Instagram, tá? Para mais informações. Obrigada, meu bem. É maravilhoso ter você aqui, porque, assim, eu particularmente não estou vivendo esse assunto, né? Mas, sabe assim, quando você consegue transmitir através das suas palavras uma calma que... Ai, gente, que bom, que bom. Eu tenho certeza que papais, mamães que estão nos assistindo também estão sentindo isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Maravilhosa. Obrigada, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.